Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí, Alexandre. Minha responsabilidade aumentou, Alexandre. Agora eu fiquei preocupado com esse negócio aí de você ser professor, e aí, né, a, o nível vai ter que aumentar da palestra. Pessoal, primeiramente, saudar todos aqui que estão aqui presentes. Para mim, tenho que confessar que esse novo modo de palestrar para mim é diferente, mas eu gosto muito. Quero agradecer também ao evento pelo convite. Muito obrigado. É uma honra muito grande poder participar desse evento tão importante na área de segurança da informação. E o tema que a gente traz hoje para falar é um tema, como o Alexandre falou, um tema que vem gerando muitos comentários e vem gerando muito interesse, principalmente dos mercados, que é a questão da governança de inteligência artificial, unindo as oportunidades e os desafios, né? E aí, o Alexandre apresentou bem, né? Eu, como DPO do SERPRO, o SERPRO é o maior operador público do mundo, né? A gente hoje tem as 3 maiores bases do Brasil, do governo federal. Então, desde que a gente implementou uma governança de privacidade e proteção de dados sólida e que gerou, né, um pioneirismo e uma referência no tema no Brasil, não só no setor público, mas também no setor privado. E para a gente começar esse tema, eu acho que a gente precisa trazer uma pergunta que eu acho que vai nortear toda a nossa palestra, e é para a gente refletir, que é o seguinte: vocês confiam na inteligência artificial que é implementada, que é utilizada pela organização de vocês? Esse é o tema, essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. Porque eu trago aqui, são 3 dados que vão levar a gente a refletir ainda mais. A gente tem 65% das empresas entrevistadas, por incrível que pareça, elas não conseguem explicar a tomada de decisão da inteligência artificial que elas usam. Isso é uma coisa impressionante, né? Então, parece até que a gente está navegando às cegas. Isso é uma primeira percepção. 73% dessas empresas, elas estão correndo atrás de um apoio da alta administração para que priorize a questão ética de inteligência artificial e implementação de uma inteligência artificial responsável. Então, a gente percebe que um elevado número dessas empresas ainda precisam desse apoio. E o pior dado que a gente traz é que apenas, e eu repito, apenas 20% monitoram os modelos em produção de inteligência artificial. Então, a gente percebe que, infelizmente, esse tema ainda ele é muito desconhecido por nós que aplicamos a inteligência artificial para algum tipo de benefício, ok? E aí, a gente precisa entender o seguinte: como é que está a inteligência artificial na atualidade? E quando a gente fala isso, a gente percebe os movimentos que estão ocorrendo ao redor do mundo, principalmente na área de regulação dessa tecnologia disruptiva. Então, a gente já sabe que existem algumas áreas da indústria no qual a inteligência artificial ela já tem a regulação. Por exemplo, o agronegócio em alguns países, a área de saúde, a gente sabe muito bem que é uma área que é muito regulada, tendo em vista a utilização maciça de dados sensíveis, né, que geram um alto nível de risco nesse tratamento. Então, esse é um primeiro cenário que a gente tem hoje. Uma outra questão que é importante a gente ressaltar, que é a questão do avanço regulatório mundial. Hoje, quando a gente olha principalmente para a Europa, Estados Unidos e a China, a gente já vê movimentos concretos de regulação nesses países, né, nesses continentes. Então, a gente percebe que a União Europeia tem um white paper ali de 2019 que está em processo de regulação, né, de debate. A gente tem na China
uma primeira lei de inteligência artificial que foi entre 2019 e 2020, e nos Estados Unidos agora, Nova York, né, a cidade de Nova York está discutindo a questão de inteligência artificial para essa cidade. Então, a gente percebe que esse tema tá fervilhando, né? E a gente precisa ter muita atenção ao que vai gerar daí. E a gente precisa entender que estas regulações elas vão envolver o uso em larga escala de tratamento de dado, né? De tratamento de dado com biometria e, principalmente, tratamento de dado que impactem serviços públicos. Isso é muito importante. A gente vai falar isso no decorrer da palestra, mas a gente precisa ter essa noção do impacto que a gente tem. E um outro dado que eu trago é a questão de que 50% das grandes organizações contratarão, né? E nesse estudo que a gente buscou, isso num prazo aí de 3 a 5 anos, experts, pessoas com capacitação em privacidade, em inteligência artificial, em confiança, para, pasmem vocês, para a redução do risco à imagem e reputação da empresa. Não é só por uma questão de compliance, é muito mais por uma questão de visibilidade da empresa, como a empresa se porta no mercado. Esse é um tema muito importante. E aí, de uma forma bem pragmática e bem objetiva, a gente traz aqui alguns temas que são muito relevantes quando a gente fala de inteligência artificial. A gente tem a contratação e o recrutamento de pessoas, né? Quando a gente faz aquela análise de currículo, quando a gente faz aquela análise ali de recrutamento. Por que isso é tão importante, Sucupira? Porque a nossa inteligência artificial, a gente tem que entender se ela não está praticando algum tipo de discriminação por aquele candidato ele morar em determinado bairro, ser de determinada cor, ser de determinada crença. Então, a gente precisa entender, né, na questão da contratação, quanto tempo aquele currículo com aqueles dados ficarão retidos, para que aqueles dados serão tratados. Então, esse tema é muito importante. Um outro tema que é muito importante, principalmente para a área de segurança pública, que é a questão do monitoramento ou vigilância intrusiva. Esse tema é um tema que gera muitos debates, principalmente ligados a serviços públicos em massa, né? Então, a gente tem esse tema aí, que a União Europeia ela classificou, nesse trabalho que ele vem fazendo lá, como uma tecnologia de alto risco. Então, eles entendem que é uma tecnologia proibitiva, né? Então, é uma regulação proibitiva, um risco proibitivo. E aí a gente tem também produtos ou serviços de alto risco. E aqui é importante a gente fazer um parênteses, porque quando a gente fala desses produtos de saúde, de transporte, de energia, quase todos esses serviços, eles são oferecidos pelo poder público. Então, o impacto que a inteligência artificial, que a governança de inteligência artificial, que essas novas regulações terão para o poder público é imenso. Então, a gente precisa, desde agora, sim, pensar com a cabeça de como melhorar a questão da accountability e da transparência, como a gente vai falar para frente. E, por fim, a gente traz aqui a otimização. A otimização dos nossos processos, dos nossos negócios. Então, a gente precisa entender como essa questão da otimização acontece para que a gente entenda bem como essa governança precisa ser implementada. E para refletir, pessoal, essas perguntas aqui, elas são muito importantes porque elas acabam sendo um norteador. Elas nos dão o norte da onde a gente precisa ir e o que a gente tem. Então, a gente tem no primeiro ponto, quais os processos e serviços internos usam inteligência artificial nas nossas empresas? Isso é uma primeira questão, que eu acho que é importante que a gente reflita. Segunda questão, quais os riscos do uso da inteligência artificial para a empresa, clientes e usuários? A gente precisa entender, para cada ente desse, qual é o impacto que a gente vai ter, qual é o risco que a gente vai ter. A gente tem lá
como a sua empresa demonstra o uso ético da inteligência artificial. Será que alguém se perguntou isso? Como a gente precisa demonstrar o uso ético da inteligência artificial? Ou é só implementar, melhorar os processos, melhorar o negócio e acabou? Esse é um ponto fundamental. Quais os serviços precisam de supervisão humana? Uma outra questão que é importante. A tomada de decisão, ela pode gerar algum tipo de violação a algum direito fundamental, né? Pode limitar algum direito da pessoa? Então, a gente precisa entender. E, por fim, qual é o nível de confiança das pessoas na inteligência artificial da sua empresa? Porque, no final das contas, é essa pergunta aqui que vai nortear a sua vida. E aí, todo mundo fala assim, Sucupira, como eu faço isso? Beleza. Então, aqui a gente vai, de uma forma bem objetiva, pessoal, trazer algumas dicas, um framework de como fazer essa implementação. A gente precisa considerar alguns pontos que, antes da gente fazer a implementação, a gente precisa levar isso em consideração. O primeiro quando a gente tem uma legislação recém-promulgada, isso gera uma demanda urgente pelo compliance. Todo mundo sabe que isso é assim porque a LGPD fez isso. A LGPD foi promulgada no ano, teve um ano de vacácio lá, teve um ano para entrar. Quando ela entrou em vigor, todo mundo queria alterar mais um ano, prorrogar mais um ano, todo mundo queria mais um prazo, todo mundo perguntava se a lei realmente vai pegar, né? Porque esse é um tipo de questionamento que é até ruim para a gente ouvir. A lei vai pegar? A lei não é um post-it, né? A lei está aí, a lei está vigente, tem eficácia. Então a gente precisa ser proativo, não esperar ter uma lei, né, para que a gente haja. Então, a gente precisa agir anteriormente. Carência de pessoal capacitado. Pessoal, a gente não capacita pessoas de uma hora para outra. A gente tem uma curva de aprendizado. A gente precisa certificação, a gente precisa capacitação. Então, isso é um ponto a considerar. Eu tenho essas pessoas, então eu preciso capacitar desde hoje. Ausência de ferramentas necessárias adaptadas à lei. Muita gente vende ferramenta. Agora, quando você vai ver, a ferramenta é um lindo PowerPoint. Lindo, mas na prática não roda nada. Então, por isso que toda vez que alguém vai vender alguma coisa lá no Serpro, eu falo assim, vamos ver na realidade, eu não quero ver PowerPoint. Porque PowerPoint eu coloco o que eu quero, né? Eu coloco uma imagem de uma moça bonita, e é simples, é bonito, né? Mas vamos ver na prática. E eu acho que o maior problema que a gente tem, e é o que a gente bate muito dentro do Serpro, é aculturamento, mudança de mindset. A gente precisa entender que a gente precisa mudar o nosso mindset. A gente tem que ser uma empresa disruptiva, a gente tem que ser resiliente. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Metodologia de implementação. Nós desenvolvemos no Serpro, com base em vários frameworks e várias metodologias, uma metodologia para privacidade e proteção de dados, que a gente customizou e adequou para a inteligência artificial. Então, a gente tem 6 fases, bem objetivamente, eu não vou cansá-los explicando cada uma, mas a primeira fase é a fase de diagnóstico e as fases não precisam ser estanques, elas podem acontecer simultaneamente, paralelamente. Então, a gente tem a primeira fase, diagnósticos, aonde a gente identifica regulações aplicadas a dados, inteligência artificial e ao setor de saúde, setor bancário. Então, a gente precisa identificar. Identificação de processos e aplicações que usam inteligência artificial. A gente precisa ter isso. Segunda fase, mapeamento. Né? Lá no artigo 37 da LGPD, a gente diz assim, controlador e operador devem ter um registro de atividade de tratamento. É isso aqui, pessoal. Registro de políticas de uso de dados pelas aplicações de AI. É isso aqui. É o que a gente precisa ter. A terceira fase, a análise. Identificar e avaliar os riscos. Né? Os frameworks normativos hoje eles são baseados em análise de risco.
isso para todo mundo não esquecer, e fazer um gap análise de compliance regulatório, para a gente entender o que a gente está em desconformidade, o que a gente está em conformidade. Para que aí, na fase 4, planejamento, é aquele plano que a gente escreve com toda essa análise que a gente fez das 3 primeiras fases, coloca no papel e vamos executar. E aí a gente vem para a 5ª fase, que é a fase de execução, mão na massa. É aquela fase que as empresas querem contratar alguém para fazer. Não, a equipe precisa fazer, a equipe precisa rodar, porque aquilo ali gera conhecimento, gera expertise. Então a gente tem aqui, né, a explicabilidade algorítmica, a avaliação de precisão e confiabilidade, o aculturamento, a orientação sobre supervisão humana. Nessa fase de execução é onde tudo acontece. E aí a gente tem a última fase, que é aquela fase de acompanhamento, que é onde a gente faz aquela análise lá e vê realmente o que precisa implementar, o que foi implementado, qual é o gap que a gente tem. E daqui a gente entende o seguinte: Sucupira, quais são as principais entregas que meu programa de governança eles precisam ter quando eu acabar? São essas 6. É o seguinte: inventariar os processos e as aplicações que usam inteligência artificial. Eu preciso saber o que usa, quais dados usam, tudo inventariado, tudo que usa inteligência artificial. Gerenciar os riscos de inteligência artificial. Isso é fundamental, pessoal. Se a gente for pegar a legislação europeia, ela classifica por risco de uso, pelo risco da ferramenta, pelo risco da metodologia de inteligência artificial. Então, a gente precisa isso ter bem delimitado, bem trabalhado. A demonstrar transparência e uso ético e confiável de inteligência artificial. Pessoal, accountability, transparência ativa. É transparência ativa. Não quero que ninguém bata na minha porta para dizer o que tenho, o que eu sou. Eu já falo logo. Comunicação espontânea. E aí a gente tem definir políticas e critérios para o uso de supervisão humana. A gente tem vários usos de supervisão humana. A gente precisa entender qual o mais adequado para o tipo de inteligência artificial que a gente usa e, principalmente, quais os tipos de decisão que a gente toma. E aí a gente vai ver qual é o tipo de supervisão humana que a gente precisa ter. Monitoramento e avaliação da confiança na inteligência artificial, isso a gente vai ter, e promover o aculturamento da ética e a confiabilidade. Então, essas 6 entregas aqui são aqueles pontos que, quando você implementa uma governança de inteligência artificial, esses os frutos que você vai ter, é isso que você vai precisar. E aí a gente entra nos desafios, né? Realmente, a gente precisa entender muita coisa. Quando a gente olha para toda essa jornada, a gente fala, realmente muito complexo fazer isso. Um pouquinho, dá trabalho, mas não é impossível e a gente consegue. Então, a gente tem aqui algumas recomendações: estabelecer dados e procedimentos de registros para reger o uso da inteligência artificial, isso a gente já tinha falado, fazer o registro. Criar políticas de avaliação e monitoramento de aplicações com a inteligência artificial. A gente precisa ter essas políticas bem definidas e escritas, né? Demonstrar a transparência e estabelecer a confiança com as partes interessadas. A gente precisa identificar quais são as partes interessadas em todo o processo, né? E estabelecer um canal de confiança com essas partes. E eu entendo que é uma recomendação interessante a gente nomear um membro da nossa equipe para interagir com os técnicos, né, com aquelas pessoas do desenvolvimento que implementam e que desenvolvem a tecnologia. E aí a gente tem aqui a composição, né? Qual a composição da governança de inteligência artificial? Então, a gente tem aqui 5 dimensões que a gente vai precisar ter, né, expertise nesse design que a gente vai proceder. Primeiramente, ali, o procedimento de registro e inventário de dados. A gente precisa ter isso, como eu já falei para vocês.
a gente precisa estabelecer, e quando a gente fala de procedimento de registro e inventário de dados, pessoal, de versões de softwares, de versões também, de atualizações dos nossos sistemas. Então, a gente precisa isso ter registrado também, porque a inteligência artificial é dinâmica. Então, a gente precisa estar sempre registrando as versões também. A gente tem métricas de precisão e confiabilidade, a gente precisa estabelecer métricas até onde a gente pode errar, até onde essa máquina pode errar, qual é o percentual de erro que essa máquina pode ter, do que essa análise pode ter. Isso é importante a gente estar documentado. A gente tem uma outra questão que é requisitos de transparência, accountability, quais são os nossos artefatos que nós vamos gerar para que a gente tenha essa transparência. Estabelecer um guia de supervisão humana, eu acho que é muito importante, e orientações sobre os riscos de treinamento dos dados dali utilizados. Então, a gente precisa ter um guia com aqueles dados para que a gente não confunda o dado em produção com o dado no desenvolvimento, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E quais são as razões para a gente implementar essa governança de inteligência artificial? Eu trago aqui 3 razões. Regulações. As regulações irão surgir a qualquer momento. Então, nos próximos 3 anos, a gente precisa estar preparado para esse tsunami que vai vir aí. Então, para a gente não ficar naquela mesma questão que a gente ficou com a LGPD, a gente precisa se antecipar. A questão do contexto ético, isso é muito importante a gente entender isso. A gente precisa explicar como funciona, né? Tirar a opacidade, tirar o black box que a gente tem, né? Estabelecer ali uma política de transparência muito forte, né? E estabelecer uma relação de confiança com os stakeholders, né? Monitorar efetivamente os riscos e demonstrar os riscos que nós estamos mapeando, os controles que nós estamos implementando, para que a gente demonstre efetivamente como a gente vem trabalhando. E aí, pessoal, vocês perguntam assim, pô, Sucupira, mas quais são os benefícios? E aqui eu trago os benefícios. E esses benefícios aqui vão mudar a sua organização. Porque, para mim, um benefício que não está ali, eu já trago de cara que isso, nós do SERPRO experimentamos, é ser pioneiro, ser referência. E aí nós temos reconhecimento e promoção externa e interna. É ser esse reconhecimento, né, de que foi uma empresa que investiu, que é uma empresa que você tem ali uma governança forte, aumento da confiança em serviços com inteligência artificial. Então, a gente percebe que os clientes vão começar a confiar no serviço de inteligência artificial de vocês e, principalmente, os empregados vão acreditar nesse serviço. A gente tem maior foco técnico na construção de produtos. Então, as pessoas que estão alocadas no desenvolvimento, elas vão ficar muito mais preocupadas e focadas nesse desenvolvimento. A gente vai ter uma visão, estratégia e ética de inteligência artificial na empresa, que isso é importante. Essa governança precisa estar no planejamento estratégico da empresa. E com essa governança a gente consegue. O reconhecimento pelo mercado e pelos clientes, isso aí é uma consequência lógica. E, para mim, a receita de bolo, a cereja do bolo, pessoal, desculpa, a cereja do bolo, é gerar mais possibilidades de negócio. Consequentemente, é inevitável que você, implementando um programa de governança, inteligência artificial, nesses moldes, você, com certeza, vai gerar mais negócios e vai gerar uma visibilidade maior da sua organização. E aí eu retorno para a pergunta inicial. Vocês confiam na inteligência artificial que a empresa de vocês utiliza? Eu acho que com essa apresentação aqui a gente consegue responder. E eu só trago essa última frase do Gartner, que ele diz assim: controles convencionais e processos organizacionais
não são suficientes para garantir a confiabilidade de inteligência artificial. Então, pessoal, a gente precisa inovar, a gente precisa ser disruptivo e a gente precisa ser pioneiro, inovar, trazendo a governança artificial agora que não está regulado. E assim, eu agradeço a todos a oportunidade de falar. Alexandre, está contigo, muito obrigado e eu estou à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, por favor, levante a mão. A equipe aqui do evento vai levar um microfone até você. Muito interessante o assunto. Eu vou começar com uma pergunta minha, na verdade, dado que ninguém levantou a mão ainda, enquanto eles pensam um pouquinho. Você menciona que a regulamentação está vindo, né? Tem uma frase interessante que eu já ouvi várias pessoas que trabalham com inteligência artificial dizendo, tem aquela brincadeira que a gente fala de projeto, né? Escolha um projeto barato, no prazo, ou que entrega exatamente o que foi desenhado, escolha quaisquer dois, né? E em inteligência artificial, a variação que eu ouço é assim, você pode escolher um modelo de inteligência artificial que tem acurácia, que é performático, quer dizer, que é eficiente, ou que tem interpretabilidade, que você consegue entender por que ele está tomando as decisões que ele está tomando. Escolha quaisquer dois. Você menciona interpretabilidade ou explicabilidade como um dos critérios importantes. Mas qual é a régua? A gente sabe, por exemplo, que tem categorias inteiras de inteligência artificial, né, ou de machine learning, por exemplo, deep learning, que não tem interpretabilidade. A interpretabilidade é baixíssima e são alguns dos modelos mais eficazes que a gente tem para reconhecimento de imagens ou de voz. E aí, a regulamentação vai definir uma régua, olha, dessa interpretabilidade para baixo não dá, por mais que seja o melhor modelo, você não pode construir. O que você está vendo como tendência de regulamentação lá fora? O que você acha que está vindo por aí se não tiver ainda uma referência? Alexandre, obrigado pela pergunta e uma excelente pergunta. Alexandre, eu acredito que a gente vai precisar de maturidade. E eu vou trazer uma analogia, vou fazer uma analogia com a LGPD. Porque a gente, eu acho que foi a primeira empresa pública, uma das primeiras do Brasil, que nós fomos fiscalizados pela NPD num produto nosso. E quando a gente começou a dialogar com eles, nós sentamos numa mesa, né, a parte de fiscalização e tudo, e eu, muito sinceramente, eu perguntei assim, qual a interpretação que você entende para isso? Os fiscalizadores falaram assim, a gente ainda não tem uma posição fechada. Então, eu acho que é com maturidade. Mas uma coisa que me marcou, Alexandre, foi o seguinte, que a NPD falou assim para mim, Sucupira, você precisa demonstrar. Você precisa demonstrar que essa explicabilidade é impossível tecnicamente. Mas até onde você consegue ir? Mas se você colocar para mim que eu sou um órgão fiscalizador, que você foi até onde você consegue, para mim está ok. Eu não posso te penalizar, porque tecnicamente não existe como eu chegar. Então, eu acho que a gente precisa ter, Alexandre, maturidade para a gente entender o processo. Né? Hoje esse tema, todo mundo discute, mas ninguém chega a uma denominação, ninguém chega a um denominador comum. Eu acho que a gente vai precisar caminhar. E eu acredito que a NPD aqui ela foi muito sensata, puxando mais uma vez para a privacidade e proteção de dados. Porque, em muitos casos, até ela não sabe. E eu acredito que com a inteligência artificial vai ser assim. O órgão que vier regular, ele provavelmente, né, ele vai só cobrar de você o seguinte, preste accountability o máximo que você puder. Então, eu não sei se eu consegui te responder, Alexandre, mas, assim, pela minha vivência prática, eu acho que é melhor você pecar pelo excesso de querer demonstrar, para querer mostrar a transparência, do que você tentar um outro tipo de caminho. É completamente diferente você nem tentar, ou você não ter uma defesa, ou você dizer, não, olha, eu posso ir até aqui, está aqui a matemática que explica porque que não dá para ir mais longe, e esses são os controles compensatórios que eu apliquei, ou algo assim, né? A gente ainda tem mais um minutinho, alguma outra pergunta? Não? Então, ok. Muito obrigado, André, pela sua apresentação, Obrigado, muito interessante, um assunto muito bacana. Uma salva de palmas, por favor, para o André.